Processo de habilitação. Olá, você está no canal Falando de Trânsito e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o processo de habilitação. Este vídeo tem como objetivo principal instruir aqueles que estão se preparando para realizar a prova do Detran. Ao final, teremos uma revisão com perguntas e respostas. Vamos lá? O processo de habilitação, o nome já diz, o que é processo de habilitação? É um processo, é uma caminhada, são passos que o candidato dá para adquirir a sua CNH. O processo de habilitação, também conhecido aí, pelos candidatos como pauta. O processo de habilitação, ele ficará aberto pelo prazo de 1 ano. Um detalhe importante, só poderá se iniciar pela ACC ou pela A ou pela B. Lembrando que a ACC é um documento de habilitação e A e B são categorias de habilitação. Nós vamos estar vendo aqui alguns passos do processo de habilitação, ok? Primeiro passo, pré-requisito. O que é um pré-requisito? O pré-requisito é aquilo que o candidato precisa ter antes de fazer a sua inscrição, antes de dar início no processo de habilitação. São eles, os pré-requisitos: saber ler e escrever, logo o analfabeto não pode habilitar-se, possuir documento de CPF ou identidade, ou equivalente à identidade, e ser penalmente imputável. Aqui tem um detalhe importante: um dos requisitos para ser penalmente imputável é ter 18 anos. Mas não basta ter 18 anos, tem que ser penalmente imputável. O que é penalmente imputável? É aquele que já pode sofrer a pena, já se pode impor a pena sobre ele. Então tem que ser penalmente imputável, não basta ter 18 anos. Um exemplo, suponhamos que o candidato tem aqui 28 anos, vamos colocar 10 anos a mais. Mas se ele tem um problema mental, ele pode habilitar-se? Não. Ok? Por quê? Ele não responde pelos seus atos, ele não é penalmente imputável. Então, ser penalmente imputável é um aí dos pré-requisitos. Segundo passo, clínica. Muitos chamam aí de psicotécnico. Então a clínica, ela envolve aí a avaliação médica, que é o físico e o mental, e a avaliação psicológica, que é personalidade, coordenação motora, os famosos risquinhos, Então a clínica, conhecida aí como psicotécnico, avaliação médica e avaliação psicológica. Terceiro passo, curso teórico técnico, conhecido também como curso de legislação. O curso teórico técnico, ele tem aí 45 horas aula de duração, é uma carga horária mínima. 45 horas aulas é o curso teórico técnico, lembrando aí, conhecido também como curso de legislação. Quarto passo, prova teórica, o exame teórico, conhecido também como prova de legislação. Esse aí é o quarto passo. A prova teórica, elas são 30 questões, o candidato precisa ter 21 acertos, ou seja, ele pode errar 9 questões. No caso de reexame, o que é o reexame? Os alunos que foram reprovados, deverão esperar 15 dias para realizar um novo exame, ok? Então, tem que esperar 15 dias. É após os 15 dias, é a partir do 16º dia ou no 16º dia, ok? Não é a partir do 15º dia, porque a partir do 15º dia conta o 15º dia. E tem que esperar 15 dias. Então, é a partir do 16º dia que
os reprovados em exame poderão realizar outro exame. Quinto passo, LADV ou LADV ou licença de aprendizagem de direção veicular. Então, licença de aprendizagem de direção veicular é esse documento, é o documento que é emitido para fazer a famosa, né, aula de rua, as aulas práticas de direção veicular. Então, lembrando, recapitulando aqui, nós estamos falando de um processo de habilitação, dos passos para o candidato adquirir aí a sua habilitação, ok? Primeiro passo, pré-requisito. Segundo passo, clínica. Terceiro passo, curso teórico técnico, cursinho de legislação. Quarto passo, a prova teórica, prova de legislação. E o quinto passo, a LADV, a LADV, para, né, fazer as aulas de rua. Então tá aqui, a LADV será emitida após o candidato ter sido aprovado na prova teórica. Então não basta ter feito a prova teórica, ele precisa ser aprovado, né? Muito cuidado, porque lá na prova, muitos chamam de pegadinha, eu prefiro chamar de teste de raciocínio e teste de atenção, né? Lá pode acontecer de cair lá, a LADV será emitida após o candidato ter realizado a prova teórica. Não basta realizar, ele tem que passar, ok? Então a LADV será emitida após o candidato ter sido aprovado na prova teórica, ok? Validade da LADV é a mesma do processo de habilitação, ok? Assim que se inicia o processo de habilitação, começa-se também a correr a validade da LADV, ok? Um exemplo, se o candidato levar 2 meses para adquirir aqui, para ter a sua LADV emitida, ele vai ter mais 10 meses para concluir o processo, fazer as aulas de rua, exame e concluir o processo de habilitação. Suponhamos que o candidato leva 6 meses para ser aprovado na prova teórica e ter a sua LADV emitida. Ele vai ter mais 6 meses para concluir o processo. Suponhamos que ele leve 10 meses, ok? Para ter a sua LADV emitida. Ele vai ter mais 2 meses para concluir o processo de habilitação. Então, a validade da LADV, da LADV, da licença de aprendizagem de direção veicular, é a mesma do processo de habilitação. Então, guarde bem que isso é importante. Validade da LADV, a mesma do processo de habilitação. As aulas deverão ser realizadas somente com o instrutor credenciado. O não cumprimento poderá acarretar aí, ter uma penalidade de 6 meses de suspensão da LADV. Então, é um documento emitido para se realizar as aulas com o instrutor credenciado no veículo credenciado, ok? Caso o candidato seja pego aí dirigindo sem isso, sem o instrutor credenciado aí do lado, ele pode ter 6 meses de suspensão da LADV, ok? Aqui tem um macetinho, né? 6 meses de suspensão. Então, a penalidade da licença da LADV suspensa por 6 meses. Aqui o macete do S, suspensa por 6 meses. Esse é o macete aí do nosso querido professor Ronaldo, que nos ensina muito, professor Ronaldo, um instrutor aí, um professor muito dedicado, ok? E esse macetinho aí é dele, SS, suspensa por 6 meses, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Problema aí, né, com a licença, com a LADV. Se lá na pergunta, estamos simulando uma pergunta aqui, tiver lá, licença suspensa, resposta, 6 meses, SS. Se na pergunta tiver LADV 6 meses de resposta,
suspensão, SS, suspensa por 6 meses. E se não tiver suspensão e nem os 6 meses na pergunta, resposta 6 meses de suspensão, SS. Coloquei o número 6 aqui, que pode vir lá, né, a letra, 6 meses de suspensão. Então, 6 começa com S, SS. Então, guarde bem, penalidade da licença da LADV suspensa por 6 meses. O SS aí vai te ajudar. Sexto passo, aulas de direção veicular. Então, a licença é para fazer as aulas. Então, o sexto passo aí, teve a licença emitida, agora, aulas de direção veicular, conhecida como aulas de rua, né? As aulas de direção veicular, elas têm uma carga horária mínima. Nós vamos estar vendo aqui. Para a primeira habilitação, o candidato, né, ele é candidato, ele não tem nem a A e não tem a B, ok? Ele é inicial. Então, a primeira habilitação são 20 aulinhas categoria A e 20 aulinhas categoria B, sendo uma delas noturna, ok? Então, tanto a categoria A quanto a categoria B, para a primeira habilitação, para inicial, serão 20 horas aulas, ok? Adição de categoria. O que é adição? Eu tenho a A e vou agora tirar a B, ou eu tenho a B e vou tirar a A, ok? Eu vou adicionar, posteriormente eu vou adicionar mais uma categoria, ok? Lembrando que o candidato que ele faz a adição, ele continua sempre com um número só no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Na adição de categoria, diminui 5 aulinhas, vão ser 15 aulas para a categoria A e 15 aulas para a categoria B. E a mudança de categoria, mudança, sai uma letra e entra a outra. Adição, eu tenho A, acrescentei a B. Ou eu tenho B, acrescentei A, adicionei. Mudança de categoria, sai a letra B e entra a letra C. Ou sai a letra C e entra a letra D. Ou sai a letra D e entra a letra E. Não é? Porque entende-se que quem tem a E, a D e a C. Quem tem a D, a C e tem a B, né? Então, a E, ela abrange a D, a C e a B. A D abrange a C e a B. E a C abrange também a B. Então, uma categoria abrange a outra, por isso que é mudança de categoria. Então, no caso de mudança de categoria, serão 20 horinhas aulas. Ou seja, a única que são 15 aulas é a adição de categoria. As demais são 20 horas aula. Simulador de direção categoria B, facultativo. Deixou de ser obrigatório, passou a ser facultativo, faz quem quer. Okay? Sétimo passo, exame de direção veicular. Né? O exame de direção, conhecido aí também como exame de rua. Ok? O exame de direção veicular, o veículo. O veículo, ele tem que ser de transmissão mecânica. Ele tem que ter duplo comando de freio e embreagem, ou seja, não pode ser um veículo automático, salvo em casos de exames especiais, que é no caso de deficiência física. Aí chama-se exame especial. Mesma coisa da legislação, o exame de rua, de prática de direção veicular, se houver reprovação, também esperar 15 dias, também a partir do 16º dia. E finalmente, né, finalizando aí, a PPD, que é permissão para dirigir, também conhecida como habilitação provisória. A permissão para dirigir, PPD, será emitida após o candidato ser aprovado em todos os exames, ou ser aprovado no exame de direção, de prática de direção veicular, ok? Então, a validade da PPD será de 1 ano, ok? Então, o processo de habilitação ficará aberto 1 ano. A validade da LADV
a mesma do processo de habilitação. A validade da PPD será de 1 ano, ok? Então, a habilitação provisória, 1 ano de validade. Lembrando que assim que vencer esse 1 ano, o condutor precisa pagar uma taxa, ok? Para que venha a habilitação, a CNH, conhecida como definitiva. Para requerer a CNH definitiva, o condutor não poderá ter cometido as seguintes infrações, isso é importante, né? Uma gravíssima, ou uma grave, ou 2 médias, não é uma gravíssima, uma grave e 2 médias. Ou uma gravíssima já dá cassação da PPD. Uma grave já dá cassação da PPD, o candidato não pode requerer a CNH definitiva. Ou 2 médias também dá cassação da PPD, o condutor aí não poderá adquirir aí a CNH definitiva, ok? Caso ocorra cassação, caso ele tenha uma gravíssima ou uma grave ou 2 médias, ele vai ter que reiniciar todo o processo. Quando? A qualquer tempo. A CNH cassada, o condutor tem que esperar 2 anos para reiniciar o processo. Cassação é perda. Perde. Tem que começar tudo de novo. Tem que dar início, clínica, legislação, tudo de novo. Ok? Então, a CNH cassada, 2 anos. Agora, a permissão, a PPD cassada, a qualquer tempo o candidato pode reiniciar todo o processo. Ok? Então, reiniciar todo o processo envolve fazer tudo de novo. Então, para fechar aqui, antes aqui da nossa revisão, vamos estar fechando. Então, falamos aqui dos passos, né, do processo, dessa caminhada, esses passos do processo do candidato para adquirir a sua habilitação. Então, pré-requisitos, clínica, curso teórico técnico, prova teórica, LADV, aulas de direção veicular e exame de direção. Finalizando tudo isso aqui, ele vai adquirir aí a sua permissão para dirigir, a sua PPD, a sua primeira habilitação. Então vamos aí fazer uma revisão, revisando processo de habilitação. Vamos lá. Primeira pergunta. O processo de habilitação ficará ativado no órgão ou entidade executivo de trânsito pelo prazo de letra A, 12 meses, letra B, 6 meses, letra D, 24 meses, letra C, 24 meses, ou letra D, durante a validade do exame de sanidade física e mental. Então, o processo de habilitação, qual o tempo que ele fica aberto? A famosa pauta, né? Vamos lá? É isso aí. 12 meses. Esse é o prazo que o processo de habilitação ficará aberto. O candidato para se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A, saber ler e escrever. Letra B, saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Letra C, ser penalmente imputável. Ou letra D, saber ler e escrever, ser penalmente imputável e possuir documento de identidade ou equivalente. Então, aqui está falando dos pré-requisitos. É importante nós, o candidato, aprender a interpretar as perguntas, né? Então, resumindo essa pergunta aqui, pré-requisitos para habilitação: A, B, C ou D? Esse é o tipo de pergunta que nós vamos aí na que está mais completa. Letra A, tem que saber ler e escrever? É um pré-requisito? É. Letra B, saber ler e escrever, possuir documento de identidade? Sim. Ser penalmente imputável? Sim. Mas a letra D tem todas em uma só, está mais completa, está mais detalhada. Ok?
Próxima pergunta. Assinale a alternativa correta. Não poderá se candidatar à habilitação. Lembra lá do teste de raciocínio? Nós sabemos, nós estamos estudando, o candidato está estudando, que pré-requisito para habilitação, um dos pré-requisitos é saber ler e escrever. Logo, não poderá se candidatar à habilitação o candidato analfabeto. Ok? Então aqui, letra A, candidato portador de deficiência física nos membros inferiores, é o exame especial, faz as adaptações necessárias no veículo e faz o exame especial. Mesma coisa, portador de visão monocular, visão só de um olho, também pode. Maior de 18 anos, né? Pode. Agora, o candidato analfabeto, ele não pode. Próxima pergunta. No caso de reprovação no exame escrito de legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato poderá repetir o exame. Letra A, no 15º dia da divulgação do resultado. B, no 16º dia da divulgação do resultado. C, no dia seguinte da divulgação do resultado. Ou D, não há período de interstício. Então, resposta certa. Vamos lá. A, B, C ou D. Foi reprovado. Quando que ele pode repetir o novo exame? É isso aí. No 16º dia da divulgação do resultado, o candidato já pode prestar um novo exame. Mais uma perguntinha. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular em via pública ou em locais autorizados para este fim será expedida pelo DETRAN ao candidato que, lembra aí do processo, né? Clínica, primeiro lá os pré-requisitos, depois clínica, aulas teóricas, prova teórica. Depois da prova teórica vem as aulas de rua. Para fazer as aulas de rua, precisamos da LADV. Então, quando é que a LADV é emitida? Letra A, ao candidato que tenha completado 16 anos de idade, tenha sido aprovado no exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de legislação de trânsito, tenha completado 18 anos de idade, tenha prestado o exame de veículo particular. A letra D a gente pode eliminar. Por eliminação também, você pode aumentar suas chances de acerto. Letra A também e letra C dá para eliminar. Quando você completou 16 anos, você recebeu alguma licença? Quando você completou 18 anos, você recebeu alguma licença? Então a licença será expedida quando o candidato for aprovado aí na legislação de trânsito. Ok? Mais uma. O aprendiz é encontrado dirigindo desacompanhado do responsável por sua instrução. Está sujeito a ter a sua licença, penalidade com a licença, problema aqui com a licença, ó. Letra A, suspensa e só poderá obter nova licença decorridos 6 meses do ato da suspensão. Apreendida e só poderá obtê-la novamente após 6 meses do ato da apreensão. Suspensa por 3 meses decorridos, dos quais poderá retornar ao aprendizado. Cassada e só poderá obter nova licença decorrido 3 meses do ato da cassação. Então lembra aí, penalidade, problema com a licença, S. Então a resposta certa, suspensa por 6 meses. Ok? Mais uma. A LADV, a LADV, ou a licença, né? Suspensa, poderá ser obtida novamente após decorridos 6 meses de suspensão, LADV. O candidato poderá requerer simultaneamente habilitação A e C, categoria A, C, C e D. Letra C, categoria A, C, C e B, bem como a B. E categoria D, as categorias A e E. Então nós vimos que só se pode iniciar pela ACC, pela A ou pela B. Então a letra A tem a C? Pode iniciar pela C? Não. Pode iniciar pela D? Não. Pode iniciar pela E? Não. Por eliminação nós já achamos a resposta certa. Ok?
Lembrando que no estado de Minas, por exemplo, não se pode requerer A, B simultaneamente. Mas na pergunta não tem Minas. Só está perguntando qual que o candidato pode requerer simultaneamente. Ok? Mais uma aí. O condutor habilitado na categoria B e posteriormente habilitar-se na categoria A receberá. Isso aqui está falando, interpretando a pergunta, adição, no caso de adição de categoria. Ele tem uma, ele vai adicionar a outra. Ele vai ficar, letra A, com 2 registros no RENASH, letra B, 1 registro no RENACOM, letra C, 1 registro no RENASH, ou letra D, 2 registros no RENACOM. RENACOM nós podemos riscar, eliminar, nosso assunto é carteira de habilitação. Então sobrou aí a letra A e a letra C. Então mesmo ele tirando uma categoria e ele posteriormente, ele fazendo a adição, adicionando outra categoria, ele vai continuar tendo o mesmo número do RENASH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Mais uma. O condutor que tiver a sua permissão para dirigir caçada, perdeu, poderá reiniciar o processo de habilitação que consiste em... Então, se ele teve a PPD caçada, ele pode sim reiniciar o processo de habilitação. E esse processo de habilitação consiste em: letra A, aptidão física e mental, avaliação psicológica e legislação de trânsito. Letra B, aptidão física e mental, avaliação psicológica, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Letra C, só prática de direção veicular. Ou letra D, legislação de trânsito e prática de direção. Então, todo o processo consiste em A, B, C ou D. Vamos lá? Isso. Tudo, do começo, física e mental, psicológica, a clínica, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Todo o processo consiste em começar tudo de novo. Mais uma. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao portador da permissão para dirigir no cometer. Ok? Então, quando que a CNH não é conferida ao portador de uma PPD? Se ele cometer uma infração média, se ele cometer uma infração grave, se ele ser reincidente em infrações leves, ou se ele cometer uma infração de natureza leve. As leves nós podemos riscar aqui, já temos aí 50% de acerto. Sobrou a letra A e a letra B. Uma média não dá cassação. Uma grave, lá, sim, uma grave sim dá cassação. Então, ele tendo ela cassada, ele não pode requerer a CNH definitiva. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo de, se ele tiver a PPD, o permissionário portador de uma PPD, se ele tiver a PPD cassada, ele vai reiniciar todo o processo. Quando que ele pode reiniciar todo o processo? No prazo de 30 dias, 15 dias, 360 dias ou a qualquer tempo? Vamos lá? A qualquer tempo. Lembrando, a CNH cassada, 2 anos. A permissionária, permissão cassada, a qualquer tempo. Então é isso. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, ok? Para que nós possamos gerar mais conteúdos. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!